Então, eu sou a pessoa mais improvável de estar onde eu estou hoje. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu acordei numa madrugada muito fria, ouvi voz dentro da minha casa, não estava entendendo o que estava acontecendo. Quando eu acordei, liguei a luz, tinha um homem armado na porta do meu quarto. Eles levaram meu pai embora, meu pai foi sequestrado. E aí, pela voz do meu tio, eu tive a pior notícia da minha vida, né? Meu pai foi sequestrado, assassinado quando eu tinha 8 anos de idade. Então, hoje eu tenho uma família que eu nunca imaginei que eu fosse ter. Eu entendi que não liberar o perdão era como se eu estivesse tomando veneno, querendo que o outro lá do outro lado morresse. A minha vida é o exemplo de que só Jesus faz isso. Então... Hello, pessoal! Como vocês estão? Muito feliz de estar aqui para mais um episódio do nosso CaroCast. E hoje eu estou com uma convidada muitíssimo especial. Ela que é expert na questão de criação de filhos, psicóloga. Eu falo, gente de Deus, tem vezes que eu vou lá na porta da minha casa e vou pegar uns conselhos com ela, só atravessar a rua. Mas eu trouxe ela aqui hoje para conversar sobre um assunto muito especial com as mulheres, falar sobre o posicionamento da mulher dentro de um lar, né, cristão, falar do papel da mãe, a importância. Ela que é referência, que está no 4º filho, é isso? E vai chegar no... Então, estamos orando aí para vir mais 2, né? Eu creio que vai chegar nos 6 filhos. Ó, muito obrigada com vocês aí, Yasmin Lobos, que é quase minha parente, né? Essa é Lobo, né? Lobo, tá vendo? Aí. Por um S. Por um S fomos separadas. Não, e esse Lobos é bem engraçado, que é da família do Tiago, né? O avô dele era Lobo, mas registrou só uma tia. Aí, como ele é jornalista, precisava de um nome artístico, ficou Lobos. Aí... Mesmo? Aí, ó, então, na verdade, ele é vai meu parente. Vai que é, porque é Lobo aí. Mas, ó, a Yasmin tá hoje com 4 filhos e eu quero que você se apresente aí para quem ainda não te conhece, desde já agradecendo a sua disponibilidade, seu tempo, por estar vindo aqui dedicar, né, tanta sabedoria na vida dessas mulheres que eu tenho certeza que vai ser incrível. Amém, amém. Obrigada, que é uma honra. Né? Muito obrigada. É minha vizinha, vejo ela todo dia. Agora ela deve estar assustada, que ela tá me vendo assim, toda arrumadinha, mas ela me vê parecendo uma doida em casa. Linda! Com um monte de menino. Eu sou Yasmin Lobos, eu tenho 32 anos, sou casada com o Tiago Lobos, sou psicóloga, tenho 4 filhos aqui na terra, tenho um filho no céu também. Estamos orando, quem sabe Jesus manda mais 2 aí, né? Porque o Theo sonha em ter irmãos, né? Porque ele só tem irmãs, então estamos orando. E é isso, gente. Tenho uma história de vida, né? Muito tempo com o Senhor aí, tenho uma história de vida de antes. E espero que aquilo que Deus tem feito na minha vida eu possa, de certa forma, abençoar vocês e trazer um... Eu gosto de começar do início. Ixi. Do início de tudo, assim. Eu adoro, eu sou apaixonada por história das pessoas, onde tudo começou, então me conta. Você veio de um lar cristão, hoje eu sei que você e o Tiago, né, estão aí na liderança, né, em várias áreas ali da igreja, inclusive quem nunca assistiu os vídeos deles, gente, assistam, é incrível. Já diz o Senhor, meu marido, que não perde um, ele adora. Mas eu queria saber um pouco mais da sua história. Da onde que a Yasmin veio? Você veio de um lar cristão? Como que foi essa trajetória até você estar aonde se encontra hoje? Eita, Carol. Ixi, vamos lá. Bom, eu sou filha caçula de 4 irmãos, né? Então, meu pai teve com meu pai e minha mãe, eu tenho 3 irmãos. Meu pai tem uma filha, teve uma filha antes do casamento, então eu tenho uma outra irmã por parte de pai. Eu não sou de um lar cristão, cresci num lar, assim, completamente conturbado. Meu pai batia na minha mãe, meu pai espancava a gente, era, assim, uma loucura. Então, eu sou a pessoa mais improvável de estar onde eu estou hoje. Então, às vezes até seu olharzinho pra mim tá assim, porque você não conhece essa parte da história, né? Mas, enfim. Eu cresci nesse lar, bagunçado, vendo tudo que você imaginar, tudo que você puder pensar, eu acho que eu vi mais um pouco. Então, eu vi meu pai trair minha mãe trair meu pai espancar minha mãe, loucura. Meu pai espancar meus irmãos, era uma loucura. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu acordei numa madrugada muito fria, ouvi voz dentro da minha casa, não estava entendendo o que estava acontecendo. Quando eu acordei, liguei a luz, tinha um homem armado na porta do meu quarto. Ele falou, se ela ligar a luz, a gente mata todo mundo. E eu falei, oi, Jesus, o que está acontecendo? Voltei para a cama, desorientada, desesperada.
eu ouvi meu pai falar assim, deixa a mãe dela ficar com ela é muito pequenininha, ela deve estar muito assustada. Não deixaram minha mãe sentar comigo, eu fiquei sozinha, em desespero, e vendo eles amarrarem o meu pai. Eles levaram meu pai embora, meu pai foi sequestrado. Passamos a noite inteira com polícia dentro de casa, um monte de gente. Cadê o Jorge? Onde que tá o Jorge? O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? E quando o dia amanheceu, o telefone da minha casa tocou, minha mãe atendeu na sala e eu atendi na linha do meu quarto. E aí, pela voz do meu tio, eu tive a pior notícia da minha vida, né? Ó, fica calma, mas nós encontramos o Jorge morto na entrada da cidade. Meu pai foi sequestrado, assassinado quando eu tinha 8 anos de idade. E eu Vocês presenciei. eram de Goiânia? Não, eu sou do interior, do interior, do interior de Goiás. Eu sou de Itaguaru. Ah. Uma cidade que tem 6 mil habitantes. E aí, pra mim, aí o mundo já desabou, já caiu o chão. Eu falei, gente, né? Pra mim já foi desesperador ouvir ter essa informação, né? Enterramos meu pai e aí a vida começou a mudar completamente. Minha mãe sumiu, não sei cadê minha mãe, onde que minha mãe foi. E quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, no interior, você já foi no interior? Já, Tá? uhum. Antigamente a gente fazia aqueles santinhos, né? Sim, Nasceu tal dia, morreu tal dia. E aí um dia eu tava na casa do meu tio, mexendo nas coisas, o menino não fica quieto. Aí eu abri uma caixa e vi um monte de santinho com a foto do meu pai. Falei, gente, que loucura! E aí eu peguei e li o negócio, falei, ai, que coisa estranha. Fui lendo, nasceu tal dia, morreu tal dia. E naquele santinho eu descobri que a mandante do assassinato do meu pai foi a minha mãe. E aí, quando eu fui visitar minha mãe estava presa. Então, eu cresci nesse ambiente de, primeiro vendo o pai espancar a mãe, depois o pai assassinado, e depois cresci ali até uns 15 anos de idade visitando a minha mãe na cadeia. E aí, ela pagou a sentença dela, enfim, saiu. E eu cresci sendo uma criança, assim, tudo que é doença que existia por causa do emocional, essa menina tinha. Então, assim, eu dava coisas, aí eu ia no médico, o médico falava, ai, não tem explicação, é emocional. Era eu. Então, eu era uma adolescente que queria morrer, tentei suicidar várias vezes. Eu era Você tinha perdida. Irmão ou só irmão? Tenho uma irmã por parte de pai, mas Que não não tem teve. contato, não tem muito contato. E tenho os meus 2 irmãos, mas nós todos fomos afastados, né? Ah. Então, um ficou com o vô pai do pai, o outro ficou com o pai da mãe, e eu fiquei com a minha tia aqui. E aí, cresci sendo essa pessoa. Mas aí eu queria morrer, a vida pra mim não fazia sentido. Tudo para mim, eu só queria morrer, porque a dor era demais, né? Uhum. Mas um dia, quando eu tinha 9 anos de idade, pra glória de Deus, Jesus me encontrou. E aí foi quando a minha vida começou a ser transformada, né? Então Jesus falou pra mim, Yasmin, eu sou o seu pai. Eu vou aonde o seu pai, Jorge, não pode estar. Então Jesus me encontrou, sarou meu coração e daí Jesus começou a transformar a minha história. Então a menina que antes era tida como aquela que não ia dar em nada, né? Que o que falavam pra mim era, você não vai casar, se você casar, você vai ser infeliz igual sua mãe foi, você vai viver as mesmas coisas, ou você vai ser uma perdida que vai ter filho de um monte de homem. Enfim, o prognóstico das pessoas pra mim era esse. Mas Jesus me ensinou que não é o que os outros dizem, mas é o que ele tem, o que ele diz ao meu respeito. Então, é ele quem sabe os planos que ele tem pra mim. E eu saí dessa menina improvável completamente pra hoje ser uma mulher casada há 13 anos, tenho 4 filhos, tenho um no céu, tenho uma vida, assim, temos defeitos, temos problemas como todos, mas eu vivo um pedaço do céu na minha casa. Então, hoje eu tenho uma família que eu nunca imaginei que eu fosse ter, né? Que eu não sabia nem se eu ia casar. Se eu casasse, eu pensava que ia ser uma tortura. E hoje eu vivo a paz, né? Tem aquelas loucuras de menino, mas assim, eu poder olhar e falar, gente, Jesus me permitiu construir isso aqui tudo. Então, assim, a minha vida é o exemplo de que só Jesus faz isso. Então, Uau. essa sou eu. Que eu vim daí. testemunho incrível. Yasmin, a gente estava aqui escutando o seu testemunho, né? Eu não conhecia, tá, gente? Essa parte da história da vida da Yasmin eu não conhecia, mas senti até no coração a respeito de você falar sobre o perdão, né? Porque você tem uma autoridade, assim, infinita para falar sobre essa questão do perdão, porque muitas vezes, por muito menos, hoje a gente vê as pessoas não liberarem perdão sobre a vida das outras, né? Sobre a vida até de pais. Ultimamente eu tenho ficado escandalizada até com isso, que eu tenho escutado tantos relatos de coisas pequenas. Ah, minha mãe gritou comigo, talvez, tal acontecimento, e isso me marcou e eu fiquei traumatizada e não gera aí perdão. Então, assim, coisas que relativamente são pequenas comparadas às coisas que você enfrentou, né, quando criança.
E então eu queria que você falasse um pouquinho, a partir do momento que Deus te encontrou ali com 9 anos, como que foi esse seu processo de perdão? O que você tem para falar pra gente sobre o perdão, o perdoar? Então, o perdão, acho que ele é vamos dizer assim, a coisa que é mais presente na minha vida, né? Porque a minha história toda, eu entendi que não liberar o perdão era como se eu estivesse tomando veneno, querendo que o outro lá do outro lado morresse, né? Então, eu tive o meu pai que espancava a gente, eu tive a minha mãe que mandou assassinar meu pai, eu tive as pessoas que cuidaram de mim que cuidaram, né? Então, as pessoas me batiam, porque é assim, é a menina que não tem pai, não tem mãe, né? A gente pode fazer qualquer coisa, não tem ninguém aqui pra olhar. Então, eu ouvi muitas palavras de maldição, muitas pessoas me batiam, eu era assim, fui deixada, né? Então, e por muito tempo eu carreguei, eu remoí muito isso, né? E aí, quando Jesus me encontrou, ele me falou, é igual o jovem rico, né? Você quer ser perfeito? Entrega tudo, vende tudo e dá pros pobres. Então, assim, aquele jovem não conseguiu entregar. E foi o pedido que Jesus me fez, entrega tudo pra mim. Então, entrega o ódio que você tem do seu pai, porque ele espancava você. Entrega o ódio que você tem da sua mãe, porque ela mandou matar seu pai, destruiu sua vida. Entrega o ódio que você tem das pessoas que te bateram, que te humilharam, que te machucaram. E, assim, por muito tempo eu lutei contra, porque é igual você falou, né? Ah, nossa, minha mãe não me deu um Kinder Ovo. Aí você perdoar isso, ok. Agora, é quem destruiu sua vida. Então, eu sei durante todo esse processo quanto foi difícil, vamos dizer assim, ter uma cabeça meramente normal, de sanidade. Porque, assim, é o tempo todo eu tentando, essa é a realidade, isso é o que eu preciso fazer, mas ao mesmo tempo lutando com tudo aquilo que eu vi, que eu aprendi. Então, assim, eu tive uma batalha na minha mente enorme durante toda a minha vida, mas eu entendi que a única coisa que me libertaria de fato seria perdoar. Então eu falei, Jesus, quer saber? O Senhor morreu na cruz por mim. A Bíblia diz, assim como perdoarem, né? Assim como você perdoar o outro, assim você será perdoado. Então eu falei, Jesus, te entrego tudo. Não tenho domínio de nada, te entrego tudo. Perdoo todo mundo, perdoo meu pai, perdoo minha mãe, perdoo todo mundo que me machucou, que me humilhou, que fez tudo que fizeram. Perdoo todo mundo, é do Senhor. E assim, o perdão, acho que uma dificuldade que as pessoas têm de entender é que eles acham que perdão é sentimento, e não é, né? Perdão é uma decisão que você toma. Exato. Depois que você toma essa decisão, o Espírito Santo vem gerando esse sentimento dentro do seu coração. Então, a minha decisão foi essa. Jesus, eu perdoo, eu entrego, senão não me pertence mais. E uma coisa que as pessoas precisam entender em relação ao perdão principalmente quando é de uma coisa grave, né? Que é igual você falou, eu também acho um absurdo. Ah, minha mãe gritou comigo. Gente, pelo amor de Deus, né? Me ajuda, respira. Se controla. Mas, assim, é a gente entender que o perdão, ele é diário. Porque o inimigo vai vir trazer na sua memória. Ó, aconteceu isso aqui, você tá lembrando isso aqui? Então, é uma decisão diária. Então, você já liberou isso daí, já soltou. Então, e aí Jesus foi gerando isso no meu coração. Então, assim, eu acredito que a sua pergunta tenha vindo por isso, porque você vê quem está na minha casa todos os dias, né? Porque então, eu vejo o bom relacionamento que você tem com a sua mãe, gente. A minha mãe, ela praticamente mora. Eu falo que a casa pra ela ir lá de vez em quando. Então, assim, eu tenho 4 filhos hoje. Minha rotina é muito louca, muito corrida, com empresa, com igreja, com um monte de coisas. E eu só faço tudo que eu faço porque eu tenho minha mãe. Então, assim, hoje eu tô gravando desde cedo, vim pra cá, tem compromisso à noite. Quem tá com os meus filhos? Eu saio tranquila porque eu sei que a minha mãe tá cuidando dos meus filhos. Então, o meu perdão, ele transformou a minha vida, ele transformou a vida da minha mãe. Porque ela hoje é uma mulher curada, perdoada, sarada. E transformou, de certa forma, os meus filhos. Porque se eu não tivesse perdoado ela, eles não saberiam o que é ter uma avó. Sim. E hoje, o meu perdão gerou isso. Eles podem crescer com a avó. E, gente, crescer com a avó é a melhor coisa do mundo. É uma bênção de Deus. Melhor coisa. E assim, eu falo, né? O tanto que Deus me ama. A minha paz se eu precisar viajar 10 dias, eu viajo tranquilo. Porque a minha mãe está lá dentro cuidando. Então, assim, se eu puder te dizer uma coisa se tem alguma coisa que tá te apertando, te atormentando, e você fica remoendo, solta isso, entrega pra Jesus, perdoa, porque o Espírito Santo vai gerar o sentimento. E é uma decisão diária. Então, assim, teve muitas vezes, que às vezes eu tava com minha mãe, eu olhava pra ela e falava, cara, mas ela fez isso, arregaçou minha vida. E eu falava, não, isso aí eu já liberei, tá perdoado, já acabou. E o Espírito Santo vai gerando na gente isso. E é isso, perdão é a libertação de vida, pra você. Perdoar é perder no ar, né? Então você libera pra voar. Vai, deixa Jesus cuidar. Gente, isso é tão assim. Eu acho que Deus me deu esse podcast justamente para que eu possa ouvir e aprender com pessoas todos os dias, né? Eu já tive que liberar perdão na minha vida, no meu casamento, né? E
achava que, assim, era o auge, né, do perdão. Então, quando a gente vê pessoas igual com a história da Yasmin, né, a gente fala, aumenta a nossa fé. E eu sempre falei isso pra todo mundo. Todo mundo às vezes me pergunta, como que é perdoar? Como que, né, você utiliza... Gente, o perdoar, eu sempre falei, o perdoar, desculpa até falar isso, ainda mais com a situação da Yasmin, mas o perdoar é uma obrigação. Se você, né, crê em Jesus, exatamente, o perdoar é a sua obrigação. Eu penso que, assim, eu fiz a minha obrigação, mas muitas pessoas falam, passei por isso, passei por aquilo. Olha, você perdoa, mas se você não quiser manter o relacionamento, né, é uma escolha sua, é um direito que você tem ali. Mas o perdoar, você precisa liberar esse perdão. E isso é algo que as pessoas não conseguem entender, que a retenção do perdão, ela faz mal só para você, só para quem retém. Exatamente. Porque a outra pessoa, a gente vê inúmeros casos de pessoas aí que continuam vivendo a vida, né? E a pessoa que tá com aquela não liberou o perdão, tá com aquela retenção, com aquela amargura no coração, entalado aqui, parece que não sai. Então eu falo assim, que o perdoar, ele é divino, porque o perdoar, ele tira um fardo das suas costas. Exatamente. E a Bíblia fala, né, que quem sabe o perdão que recebeu, quem sabe o amor de Deus que recebeu, o perdão, quem sabe o quanto foi perdoado, perdoa. Quem muito foi perdoado, muito ama. Muito ama. E assim, é bom lembrar que há casos realmente que não tem que se manter contato. Sim. Uma pessoa que é abusada, você não vai manter contato com essa pessoa. Exatamente. Agora, existe uma diferença. Por exemplo, no meu caso, eu concordo com você, é uma obrigação mesmo. Ainda que eu não quisesse ter contato com a minha mãe, a minha obrigação como cristã é perdoar. Tá? Exatamente, concordo plenamente. Mas a diferença é que minha mãe fez um negócio na hora do desespero. Então, meu pai chegou pra ela tentou separar várias vezes, e aí ele falou pra ela, olha, se você for embora, eu vou matar os 3 meninos na sua frente e vou te deixar viva pra você sofrer. Então, assim, eu tenho filho hoje. E eu falo, explica, mas não justifica. Foi errado, extremamente errado o que ela fez. Mas, assim, ela não tinha Jesus na época, ela não conhecia Jesus, ela não sabia o que fazer. Foi a saída que ela achou ali e ok. Então, assim, eu poderia, se eu quisesse não manter contato, poderia. Mas eu vi o quanto, quando eu converti, Jesus falou pra mim, você é a coluna da sua casa, então através de você os seus vão ser salvos. Então eu entendo que a minha postura e o meu perdão e a forma com que eu decidi agir com tudo, foi o que de certa forma levou também eles pra Jesus. Porque o fato de eu falar, mãe, acabou tudo aqui, vamos viver a vida e vamos seguir, vamos juntas, né? Quero você aqui dentro, é transmitir Jesus. Exatamente. Que é isso que Jesus faz. A diferença maior, igual eu falei, do perdoar e permanecer, é que também é muito gratificante, gente. Quando você perdoa, permanece, que você vê a transformação na vida de uma pessoa também. Então, hoje, igual a Yasmin falou, é bonito de se ver o relacionamento que vocês têm. Imagina se você tivesse só perdoado, mas não quero ter o contato, né? Quantos momentos seus filhos iriam ter deixado de viver? Quantos momentos você deixaria, né, de usufruir ali na sua casa? Então, o meu posicionamento em relação a isso, em relação ao perdão e a manter o relacionamento, é ver uma transformação na pessoa. É ver Jesus ali na vida da pessoa. Eu falo muito isso até pro Guilherme. Eu falo assim, eu comecei a crer, a minha fé sempre ela aumentou cada dia mais, depois de acordar todos os dias e olhar pro meu marido e falar, cara, Deus existe mesmo. Ele fez um milagre, ele fez uma transformação na vida dele. Amém. Então, todos os dias eu acordo e eu vejo um milagre que Deus fez. Amém. Então, eu falo, graças ao perdão liberado, graças ao encontro com Jesus, eu também não vim de uma família cristã, e o meu marido também não veio de uma família cristã, o Guilherme, mas católica, mas não era tão, não frequentava tanto, sabe? Não era tão assíduo, assim, tudo mais. Então, a gente casou muito jovens, então a gente passou por muitas dificuldades. Então, tanto eu quanto ele tivemos que sofrer um pouquinho na vida até encontrar Jesus e hoje a gente poder viver o melhor de Deus para as nossas vidas, né? Então, foi algo, assim, grandioso que aconteceu também. Mas eu quero saber mais dessa história que eu estou, assim, admirada cada vez mais. E aí, como que foi o seu... dentro da igreja? Como que você conheceu o Tiago? Ele já era cristão?
A mãe dele converteu quando eles eram bem pequenos, né? 1 ano, 2 ali. Então ele já cresceu no ambiente cristão, né? Ele ia com a mãe pra igreja. Teve uma época que ele morou em São José do Rio Preto, então ele fala que ele era o mini pregador, né? Que ele já é pequeno hoje, que ele é adulto, meu filho. Imagina quando ele era criança. Então ele pregava e ali ele teve um contato maior com Cristo, né? Então eu conheci o Tiago na Assembleia de Deus de Campinas. Então eu tava indo numa igreja e saí aquela época que você é adolescente, que você acha que, nossa, ai, quero viver minha vida. E eu quis dar uma desviada, mas depois que você é crente, você não presta nem pra ser outra coisa. Só presta pra ser crente. Você não dá conta de desviar. Você não peca nem bem. Não dá. Você tá lá na festa e fala, velho, o que eu tô fazendo aqui, né? Nossa, que palhaçada. Até que eu pecar, você peca errado. Você fala, não dá, não presta. Você presta pra ser crente. Pronto, é isso. E aí eu conheci um pastor, uma família de pastores já de um tempo. E aí eu falei, não, eu quero ir pra uma igreja e tal. Comecei a ir numa igreja que nasceu de uma casa, assim, né? Tava tendo culto lá na casa da pastora, aí nasceu uma igreja, mas era muito pequena, não tinha jovem. Eu tava assim, gente, eu tava num estado depressivo e eu tava, Jesus, eu preciso de gente, eu preciso conversar, eu preciso de gente da minha idade. E eu fui conversar com essa pastora, o esposo dela tinha falecido, e aí ela falou, não, agora que o meu esposo faleceu, a gente não tá mais pastoreando nenhuma igreja, mas eu tô indo em uma igreja, então eu vou te apresentar. E aí me levou na Assembleia de Deus de Campinas. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18 na época. E aí foi inclusive que, né, chegou lá, vou ali, vou te levar pra você conhecer os adolescentes. Eu fiquei pensando, por que adolescentes? Eu já tenho 18 anos, eu sou adulta. Você vai me levar pra essas crianças aqui, você tá doida? E aí eu falei, nossa, gente, mas pros adolescentes. Aí eu subi, tipo, ai, que coisa, né? Aí quando abriu a porta, tava tendo um ensaio do teatro dos adolescentes. E o líder do teatro, Tiago. Parecendo maluco, pulando igual um louco, um macaco, assim. Na hora eu olhei e falei, meu Deus, onde estão me enfiando? Jesus, eu queria conversar com pessoas, mas não precisava ser com as pessoas doidas desse tanto aqui, né? Podia ser as pessoas normais. E aí eu olhei assim e falei, nossa, aí eu cumprimentei todo mundo e tal, não sei o quê. E aí fui ficando. E aí fui gostando tanto dos adolescentes que a gente já tava velho e o povo mandando nós sair dos adolescentes. A gente não queria sair, porque o líder era uma bênção, a galera. Então, assim, me envolvi na igreja de uma forma que foi assim, foi o momento que Jesus me sarou mesmo, sabe? Então, foi um lugar que eu fui muito amada, muito cuidada. E aí, nisso, eu falei, vou fazer parte do teatro, né? Eu acho que o Thiago me chocou tanto que aí eu falei, tem um trem diferente nele ali, né? E aí eu lembro... gente doida. Eu falei, legal. Aí eu lembro que a gente foi falei, não, quero fazer parte do teatro então também, né? As meninas tá todas aqui, que eu conheci e tal, fiquei. E aí a gente começou a conversar, e aí teve um dia que era 31 de março, que se meu pai tivesse vivo, seria o aniversário dele. E aí o Thiago puxando assunto comigo, não sei o quê, naquela época do MSN, né? Na época. E aí ele, não sei o quê. Aí eu acho que eu comentei alguma coisa do meu pai e tal. Eu falei, não, é que amanhã seria aniversário do meu pai, e eu não fico muito bem nessas datas e tal. E ele, não, faz o seguinte, chega mais cedo no ensaio do teatro pra gente conversar e tal, fica calmo. Aí eu, tá, chego mais cedo, o ensaio do teatro, 7 horas, ele pediu pra eu chegar às 5. Eu falei, tá muito mais cedo, não tá normal. Tem alguma coisa errada. Aí cheguei, e aí conversando com ele, contei a história pra ele e tal, e aí ele ficou meio assim, e aí do nada ele tentou me dar um beijo. Eu olhei pra ele e falei, meu filho, deixa eu te falar uma parada aqui. Vem cá, vamos Só olhar. porque você ficou sabendo aí por aí na igreja que eu gosto de você, não significa que você pode chegar e me dar uns beijos assim, não, um negócio comigo, né? Se você quiser namorar comigo, você vai conversar com a minha mãe, você pergunta ao líder de adolescente se você pode, a gente ora e vê se Jesus quer, e aí você vem com a aliança e põe no meu dedo. Aí ele falou que depois ele me contou, que ele falou, quando você falou isso, eu falei, é com ela que eu tenho que casar. Porque ele falou, amor, dê em cima das menininhas tudo lá dos adolescentes, todas. Você beijou todas. Eu falei, ops, aqui não. E aí ele foi, a gente começou a orar, e ele falou com a minha mãe. E aí minha mãe ficava brincando, esse tal desse nome desse Thiago não sai daqui de casa, não sei o que e tal. E aí minha mãe um dia deu festa nele. E aí, que dia você vai pedir pra namorar com a Yasmin, que eu não aguento isso mais não. E aí a gente começou a namorar em 2011. E aí, quando a gente tinha 1 ano e 5 meses de namoro, a gente foi no culto, era um culto de jovens, era um congresso de jovens. E o Thiago, eu falo que ele tem 30 anos, mas ele parece que ele tem 100 anos, sabe? Uns mania de velho que ele tem. Aí ele chegou no culto, quando ele viu que era congresso, que tava lotado, ele, vambora, pelo amor de Deus, que eu não aguento esse tanto. Eu falei, tenha dó, nós estamos na porta da igreja, rapaz. Você não é crente, não entra dentro dessa igreja aqui. E aí o culto, tava o pastor Marco pregando na época, pra jovens, super animado, todo mundo rindo, a igreja inteira rindo. O Thiago chorando igual um bebê.
E aí, quando você é jovem, tá namorando na igreja e alguém tá chorando, o que é que eles pensam? Caíram, né? Caíram. Aí, e eu olhava assim e falava, não sei. Não tenho Não noção. aconteceu nada. Tipo assim, estou assustada igual vocês com ele. E ele chorava de urrar na Se igreja. alguém puder vir interceder aqui, E eu por dentro inclusive... pensando, Jesus, misericórdia. Aí ele ficou estranho, eu pensei, vai largar de mim, né? Por os próximos dias ficou estranho. Eu falei, vai me largar, Jesus, e agora? Aí ele pegou e falou pra mim, falou, naquele dia do culto, não foi um profeta que chegou em mim, eu ouvi a voz de Deus falando pra mim, é pra você casar com ela e é pra casar rápido, que eu tenho uma obra rápido pra fazer aí. E não precisa ter medo que eu vou cuidar de tudo. Porque na época ele trabalhava na feira, não tinha nada, dinheiro nenhum. Como é que vai casar? Como é que eu vou tirar? Aí ele falou pra minha mãe, não, que eu só caso quando eu ganhar não sei que tanto. Aí passou um mês, Deus mandou ele casar comigo, e ele falou, mãe, Deus mandou eu casar com a Yasmin. E ela, você tá rico agora? Aí ele, não, mãe, não tô ainda não, mas Deus mandou casar. E a gente casou em 3 meses. Todo mundo achou que eu tava grávida. Falei, então, né? Demorei 4 anos pra ter filho, então eu grávida de um rinoceronte, eu acho. É, só pode. Mas foi assim, nossa história foi muito rápida. Foi muito Deus mesmo, assim. E antes de eu conhecer ele, um dia eu tava muito, assim, muito... Porque quando você não tem um pai, você cresceu numa família estruturada, com pai e mãe. Mas quando a gente cresce sem pai, uma menina... O pai, ele é a segurança, né? É. Ele que traz essa base de segurança, de autoestima, enfim. Pra uma menina, isso é pior ainda. Pra um menino, criam homens emasculados. Então, assim, a triste realidade que nós estamos vivendo hoje em dia de tantos casamentos que são desfeitos é meninas inseguras, meninos que crescem emasculados, né? Que não tomam posição. Que aí a gente entra um pouco no tema de o posicionamento da mulher na casa. Então, e aí eu cresci essa menina extremamente segura, carente. Então, assim, falava oi pra mim, eu achava que me amava. Então, eu era essa pessoa que se iludia fácil. Então, aí eu gostei do menino, o menino me iludiu, não cheguei nem a conversar com ele pessoalmente, mas eu era tão carente que eu fiquei acabada, destruída. E aí, uma mulher que nunca me viu na minha vida, minha mãe ligou pra essa mulher lá de Brasília pra orar, não sei o nome dela, nunca vi, era na vida. Aí ela falou pra minha mãe assim, você ligou pra eu orar pra você, mas Deus tá falando que eu tenho que orar com a menina que tá aí do lado. Minha mãe nem tinha falado que eu tava lá. Aí eu falei, Jesus, né? Aí ela me passou o telefone, ela contou a minha vida inteira, sem nunca ter falado com a mulher. E aí ela pegou e falou assim, não precisa mais chorar. Jesus vai sarar essa ferida do seu coração. Em pouco tempo, Deus vai mandar a pessoa que vai te amar acima de todas as coisas. Pode ficar tranquila. Uau. Aí eu falei, nossa, amém, né? Pensei. E aí chegou o Thiago e foi tudo muito rápido. Então eu conheci ele em fevereiro, em junho a gente tava namorando. E no outro ano, a gente já ficou noivo e casou em fevereiro. Então, 1 ano e pouco depois que eu conheci ele, eu já estava casada com ele. Então, foi muito rápido. E foi, assim, a melhor decisão que eu tomei na minha vida. A gente casou, Deus nos surpreendeu em tudo, Deus cuidou de tudo. E até hoje eu falo, filho, como é que a gente casou? Porque a gente não tinha dinheiro para nada. A gente conseguia sustentar a casa, pagar a faculdade. E hoje... Deus nos prosperou de uma forma que as pessoas que, né, quando a gente foi casar, daquelas pessoas que me humilhavam e tal, elas falavam assim, a gente já tá com cesta básica aqui pra quando vocês precisarem. E essas pessoas que falaram isso hoje são cuidadas por nós. Uau. Então, assim, só Jesus faz isso. Só Jesus. E a nossa história foi assim, foi muito lindo. E aí, depois de 4 anos de casado, veio o Theo, depois veio a Bela. Entre a Bela, depois da Bela, eu perdi um bebê, né? Perdi um nenenzinho, quase morri depois desse aborto, porque eu tive uma hemorragia que ninguém sabe explicar. Quase morri e pensei, agora acabou, né? O prognóstico dos médicos era, vamos ter que tirar o útero dela. Aí não precisaram tirar o útero, eles não sabiam se eu sobreviveria à cirurgia, porque eu tinha perdido muito sangue, eu sobrevivi. E 9 meses depois eu tava grávida da Bia, veio a Bia. E 1 ano depois da Bia, nasceu a Liz. Então, Dona Bia. Dona Bia, que é o Dona Bia figura, Lisa, eu vou te falar. Ligada no 220. Tia Caú! Caú, fica lá na porta. Tia Caú, Zé, ô Zé. Chama o Zé o dia inteiro. José já até fala, mãe, ó a Bia, ó a Bia. Uma gracinha, né? Gente, mas olha que extraordinário. Mas assim, o que é importante a gente ver é manter debaixo da visão que Deus te deu, né? Sim. Você e o Thiago, vocês foram fiéis àquilo que o Senhor colocou no coração de vocês, né? E hoje vocês estão aí para a honra e glória do Senhor, colhendo os frutos daquilo que o Senhor mostrou para vocês e vocês decidiram seguir firmes e fortes. E hoje a gente vê que vocês são uma referência, graças a Deus, né, de família, uma família estruturada e como a gente pode mudar uma geração, né?
Mesmo você tendo vivido tudo que você viveu hoje, a sua casa é totalmente diferente. Como você conseguiu quebrar uma barreira e viver algo extraordinário de Deus. Então, é possível, gente. Né? As pessoas que às vezes falam, nossa, Carol, mas você não sabe do lar que eu vim, você não sabe de onde eu vim. Gente, olha a Yasmin. E então, assim, tudo é possível para aqueles que creem no Senhor. A Então, Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E eu fico, quando eu e o Thiago, a gente se casou, na nossa noite de núpcias, a primeira coisa que a gente fez, vestido de noiva e tudo, a gente ajoelhou, porque o Thiago vem de uma família também que o pai bateu na mãe, mas separou da mãe, e o pai nunca quis saber, enfim. Uma história também muito difícil, né? E aí, quando a gente se casou, a primeira coisa que a gente fez, a gente ajoelhou na noite de núpcias e falou assim, Jesus, ensina a gente a ser família. uau. O Thiago falou, Jesus, me ensina a ser um marido. Eu não sei como é que um marido faz. E eu falei, Jesus, eu não sei como é que uma esposa faz. Eu não sei como é que cuida de uma casa, não o físico, né? Lógico que eu sei limpar a casa, enfim. Mas eu não sei como é que gere um lar. O papel Eu não sei como é que é ser esposa. Eu não sei como é que uma esposa trata o marido. E eu também não sei como é que o marido trata uma esposa. Eu só sei que o que meu pai fazia não é o que se faz. Então, assim, nós dois, a primeira coisa que a gente fez quando a gente se casou foi pedir Deus para nos ensinar. Então, assim, eu sei que vem, né, para as pessoas que passaram, que tiveram uma vida difícil, assim, ou que não tiveram exemplo de pai e mãe, de casamento, fica assim, tá, mas eu vou ser o que eu não vi? Tem como você ser o que você não viu, porque Jesus te ensina a ser. Então, se o seu coração estiver, Jesus, me ensina, se tiver disposto, Jesus te ensina. Porque, assim, é óbvio que eu e o Thiago, a gente tem um monte de defeito, mas, assim, o que a gente sempre viveu no nosso casamento, e não é, tipo, o que a gente vive hoje, é o que a gente sempre viveu desde quando a gente se casou. Assim, eu só consigo ver Jesus. Porque ele não sabia como ser marido, eu não sabia como ser esposa. Eu não sabia, não tinha noção de como é que era. E hoje, poder ver ele olhar pra mim e falar assim, cara, eu sou extremamente abençoada, eu sou muito feliz, porque eu tenho na minha casa, ele fala, né, eu tenho a mulher sábia que a Bíblia fala. Que às vezes ele tá lá, parece que acordou chupando limão, azedo, enjoado, respira fundo, cala a boca, né? Porque são posições que a gente, como mulher, a gente consegue mudar o ambiente. A gente tem esse... A atmosfera da casa. A gente tem esse poder de mudar a atmosfera da casa. Então, assim, eu aprendi isso com Deus. Foi o Espírito Santo que foi me guiando. Porque eu não sabia como é que era isso. Lá em casa era grito, era tacar trem, era tudo quebrando. Foi isso que eu vi. Como que eu consegui fazer diferente? Como que eu faço diferente com os meus filhos? Porque Jesus me ensina todos os dias. Então, assim, não é que eu não falho? Não, eu falho um monte de vezes. Sim. Mas eu chego e falo, Theo, perdão, a mamãe não devia ter feito aquilo. A mamãe tá aprendendo. Então, assim, a gente tava conversando, né? Vamos falar sobre maternidade real, posicionamento da mulher. Acho que a gente ser de verdade é muito importante. Então, por exemplo, os meus filhos não sabem em detalhes da minha história, né? Porque eles são pequenos ainda. Mas eu já falei, eu já sentei com eles e falei, olha, a mamãe sofreu muito quando era criança, a mamãe apanhou muito. As pessoas gritavam muito com a mamãe. Então, a minha cabeça viu isso. Eu sei que isso é errado. Às vezes, quando eu vejo, eu já fiz, porque foi o que eu aprendi, mas não é o que eu quero fazer com vocês. Então, se a mamãe errar, me perdoa. Eu tô aprendendo junto com vocês, que eu nunca fui mãe de ninguém também. Tô sendo mãe de vocês aqui agora. Então, nós estamos aprendendo juntos. E aí, eu sempre ensino pra eles, família não abandona a família. Família ama, cuida, protege e ajuda. Então, eu errei, a Bela às vezes fala, não consegui segurar a minha emoção e bati na Bia. Tá bom, a gente tá aqui junto pra gente aprender junto. Então, Jesus me ensinou, o Espírito Santo me ensina todos os dias a ser o que eu nunca vi. E hoje eu consigo ser para os meus filhos verem o que é que tem que ser. Então, o meu marido que não teve pai, como exemplo, hoje ele é pai, hoje ele é marido, e hoje ele ensina o Theo a como que o marido faz. Eu que tive a mãe em casa, mas não tive exemplo de esposa, de casamento saudável, estruturado. Hoje eu sou essa esposa e ensino para as minhas filhas o que é que elas têm que fazer. Ensino falando toda hora? Não, ensino sendo. Então, isso. Então, assim, se você passou, pode ter sido o que eu passei, menos ou mais, Jesus consegue te ensinar. Se você estiver disposto, o Espírito Santo consegue gerar em você aquilo que você nunca aprendeu com ninguém. Que a gente precisa ter um coração ensinado. Um coração ensinado. Tá coração vendo? quebrantado, contrito. Fala, Jesus, me ensina aqui. E é muito natural a gente utilizar de coisas que a gente viveu na nossa casa para eu mesma. Cara, vou me dedurar aqui. Eu mesma. Preciso trazer nosso microfone, amiga. Nossa, é mesmo. Os vizinhos. Vou entrar nessa parte. Mas eu vim de um lar
bem estruturado, né? Por mais que eu fale assim, que não eram pessoas cristãs, mas a minha mãe, ninguém só não falou pra ela que ela era crente, entendeu? Uhum. Ninguém chegou nela e falou assim, então, você é crente. Mas, assim, todas as atitudes, toda a sabedoria dela, de tudo que ela fazia, é crente. Então, mas a família da minha mãe é libanesa. Uhum. Meu bisavô veio de Baalbek do Líbano, refugiado, com 14 anos. E tem uma cultura, né, que a gente fala assim, cultura de xingamento. Uhum. Sabe aquele xingamento que quando a gente fala assim, não é do coração? Não era, realmente. Era um xingamento assim, abateu, Uhum. sabe? Faz qualquer coisa, xinga. E eu cresci, às vezes, escutando esses xingamentos, né? E Jesus, gente, pensa numa pessoa da boca suja. Era eu. E aí, quando eu casei com o Guilherme, já a realidade dele, ele não permitia xingamento. Ele achava um absurdo. Muito ruim, feio e tudo mais. Gente, só Jesus. Só Jesus. Porque eu argumentava pra ele, eu falava assim, como que eu vou parar de xingar? A minha vida inteira. A minha vida inteira eu escutei xingamento. Não assim, Uhum. né? Que a minha mãe não era isso. Era xingamentos assim. Gente, porque vamos lá, é cultural, né? A Alemanha é cultura, todo mundo beber cerveja lá. Exato. Eu entendo o que você tá falando. Eu tô falando cultura. cultura. Aham. Então, assim, batia num lugar, falava um xingamento, entendeu? Não é que a minha mãe virava pra mim ou meu pai Aham. me xingava de todos os homens, não, mas como você escutava o xingamento, eu cresci com aquilo ali. Então, na adolescência e tudo, às vezes alguém ia falar comigo, vai. Então, assim, sempre assim. E eu lembro que, olha pra você ver que sem Jesus, eu acho que é impossível, tá, gente? A minha experiência. Eu, antes de conhecer Jesus, eu já tinha feito tudo que você imaginar. Promessa para todos os santos, pedido pela Andar de misericórdia, joelho. de tudo. Ô, Senhor, limpa minha boca, me deixa parar de xingar. Isso porque uma vez eu peguei meu sobrinho, mais velho que hoje tem 26 anos, na época ele tinha uns 7 anos, e aí ele xingou na escola e eu fui buscar ele, levei ele em casa, na hora que eu fui dar banho nele à noite, falei, coloca a língua pra fora. Ele colocou, peguei sabão, passei na língua dele, ele aprontou um berreiro. Eu falei, isso é pra você nunca mais xingar. Você não aprende a xingar, João Marcelo. E aí, até hoje, ele conta essa história pra todo mundo. Mas porque eu sabia o quão difícil era parar, entendeu? Então, eu não queria que ele fizesse isso também. Então, eu já tinha feito de tudo. Senhor, por favor. Eu falava assim, sabe? Várias coisas e eu não conseguia. Até que o dia que eu conheci Jesus e que eu descobri que eu tenho livre acesso a Ele, aí eu falei, Deus, vamos conversar aqui? Me ajuda a mudar aquilo que eu profetizo, as minhas palavras, a minha maneira e tudo. E aí que Deus começou a tratar essa área da minha vida. Hoje eu ainda não sou perfeita, às vezes sai alguma coisa, gente. Mas assim, Deus cada vez mais tem tratado em relação a isso, sabe? Tanto assim, e olha pra você ver como não é, que quando José nasceu eu ainda tinha esse hábito, né? De xingar e tal, tudo mais. E o José, ele é tão sensível a isso que há uns tempos atrás ele chegou na casa da minha mãe e falou pra minha mãe assim, ó, vó, queria te falar uma coisa. Minha mãe, o quê, meu filho? Sua filha xinga. Sua filha, acho Aí que eles falarem assim. Aí a Sua minha filha. mãe, que absurdo, José, minha filha xinga. O que que ela xingou? Aí ele olhou para um lado, olhou pro outro, ninguém tava olhando ele. Cala a boca. Ela falou, cala a boca. Aí a minha irmã que tava perto, né, olhou pra minha mãe e falou assim, vixe, todo mundo xinga então, hein? Aí a minha mãe, que feiura da minha filha, José, eu vou conversar com ela, a vovó vai conversar. O José até hoje, ele não entende que cala a boca não é um xingamento. Pra ele é um xingamento. Uhum. Então, assim, às vezes eu gritava, cala a boca, menino! Ele na hora fala, pra que xingar? Oh, meu Deus. Não xinga, não precisa xingar. E eu já tentei, falei, meu filho, caboclo não é xingamento, ele é assim, é assim. Então, assim, ele vê aquilo como algo muito ofensivo, né? Uhum. Então, eu tenho aprendido que com o Senhor é possível a gente mudar várias Todas as áreas, coisas. né, da nossa vida, todas as Todas coisas, as né, coisas. todas as áreas da nossa vida, e Deus tem tratado isso em mim. Como Paulo diz, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando a gente tem a consciência que o Espírito Santo vive na gente, já deixa de ser um domínio da carne em nós, né? Espírito Santo, o Senhor mora aqui, o domínio não é da carne mais não, o Senhor cuida aí do que eu não... E o Espírito Santo nos traz esse constrangimento quando a gente faz alguma coisa errada.
Já viu? Nossa Quando Senhora. você solta uma palavra, você fala... "Ah", não é você que fala, ai, não posso falar isso. É o Espírito Santo que vive em você falando, ô. Então, assim, quando eu repito alguma coisa que fizeram comigo, por exemplo, eu odeio quando eu perco o controle e dou um grito com o menino. Odeio. Por quê? Porque era o que fazia comigo. Na hora que eu grito, parece que eu gritei. Eu falo, ai. Porque é o Espírito Santo falando, minha filha, você não é isso aí mais. As coisas velhas já passaram. O que você fez novo, minha filha? Bora pra frente. As coisas que ficaram pra trás eu esqueço e prossigo pro alvo. É isso aí. Então, quando a gente entende que o Espírito Santo vive na gente, aí a gente vai começando a entender esse movimento. Mas com Jesus, tudo é possível. Agora, sem ele, eu também te falo. Se Jesus não tivesse me encontrado, minha filha, acho que a Anitta ia perder pra mim. O trem ia ser feio. Eu ia ser, ó, translocada. Porque não tem como, gente. Ver essa história, se tem como a pessoa ser normal, não dá, velho. Mas glória Se não a é Deus Jesus que entrar com na minha você foi vida. com 18 anos. Porque se você fica sabendo da Caru do passado, você fala, meu Deus do céu, eu jogava pedra em avião. Não sei como que não perdi o réu primário, porque assim... Deus falando, filha, vou te encontrar ainda, calma. Beleza, Deus falava isso. E de fato falava, sabia? Uma vez quando eu tinha 8 anos, foi a primeira promessa que eu escutei de Deus na minha vida. Minha mãe de família espírita, então eu frequentava o centro espírita. Uma amiga da minha mãe, de Belo Horizonte, foi passar uma temporada lá na casa, né, com a gente. E ela, evangélica. E eu, novinha, pequenininha, adorava ficar conversando com ela. E ela à noite falou assim: vamos comigo ali em uma igreja? Eu fui. E aí peguei e fui com ela. Na hora que eu entrei na igreja, eu nunca esqueci, eu tinha 8 anos, tá, gente? E aí o pastor tava ministrando lá e ele parou tudo. E aí ele chamou e falou assim: tá vendo essa menina aqui? Essa menina, ela tem a fé de Davi. E essa menina vai ser algo que vai impactar a geração dela e que vai transformar, ajudar a transformar a vida de muitas mulheres. Amém. Eu com 8 anos, né, gente? Assim, Mas você sabe que a Bíblia fala que, tem um versículo na Bíblia que fala, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi. E há pouco tempo atrás fizeram um estudo, né, os cientistas descobriram que quando o espermatozoide ele entra no óvulo, sai uma luz, né? Haja luz, então é aí onde há vida. E eles descobriram que não é o espermatozoide que chega primeiro que entra. Porque eles viram que vários ficavam batendo, não é o que entra. É o que o óvulo permite, ou seja, Jesus escolhe quem entra. Então é por isso que a Bíblia diz, antes de você ser formado, eu te escolhi. Então, gente, não é... Quando a gente fala, você já é vencedor porque só de você ter sido gerado, você é vencedor. Não, Deus te escolheu desde antes. Então, assim, a Bíblia diz, desde antes da fundação do mundo, a gente já estava escolhido, gente. É isso. Exatamente. Fim. Tenha essa identidade, tá? Eu sou a caçula lá da minha casa. A diferença da minha irmã mais velha, pra mim, é 15 anos. E aí, a vida inteira, todo mundo, mas você foi escapulida? Me perguntam sempre isso. Eu falo, amado, pela minha mãe e pelo meu pai, eu não sei. Ela fala que não, meu pai também fala que não, que eles queriam mesmo. Mas, pra uma pessoa, eu tenho certeza que ela planejou certinho. Essa pessoa é Deus. Tava certinho o dia que eu ia vir, o horário, como, onde, quando. Tava tudo escrito e tava tudo certo. Amém. Então, é isso que a gente tem que ter, essa consciência. É igual, eu tenho nós temos uma, por isso que eu falo, né, que estamos orando ainda pra vir 2. Eu tenho uma promessa de um menino, com o nome, Deus já falou a vida desse menino pra mim. E aí, eu engravidei. Da Liz, né? E todo mundo, nossa, agora que vem o Arthur, descobrimos a Liz. Todo mundo pensou que eu ia ficar louca, surtar. Nossa, e agora? A minha amiga que ficou com o papel da revelação, nossa, a Yasmin vai surtar, não sei o quê. Aí as pessoas perguntam pra mim, e aí, você ficou triste? Você desacreditou de Deus? Eu falo, gente, a Liz é um sim de Deus na minha casa. Deus escolheu ela. Como que eu posso ser triste? Mas falou que ia vir... Gente, eu não preciso passar pano pra Deus. Deus falou, ele que se vira com a palavra dele. Ele que tem responsabilidade com a palavra dele, não sou eu. Exatamente. Não preciso defender Deus, não. Ele que vai fazer na hora dele, não é na minha. Agora, eu achar que a Liz foi... Por exemplo, quando eu descobri que era ela, eu orava todos os dias, passava a mão na barriga e falava, minha filha, você foi uma surpresa só pra mim. No céu, você sempre foi uma certeza. Eu me surpreendi de saber que era a Liz. O céu sempre soube que era você que estava aqui. Você é amada do jeito que você é, quem você é. Não, eu podia ter imaginado que era um menino, mas você é a Liz, amada, Liz Lobos, você é minha filha. Então, assim, é ter essa certeza. Deus escolheu desde antes da fundação do mundo, gente. Essa é a nossa identidade. Ter certeza das promessas de Deus, né? Quando eu passei pelas 2 perdas gestacionais, todo mundo falava, agora você não vai tentar mais, já tem um filho, já tá bom, pra que você quer tentar mais? Não, para com isso, quase perdeu a vida e tudo. E todo mundo falava e todo mundo acreditava que eu não
fosse ter coragem de engravidar novamente. E eu falava pra todo mundo, falava, gente, parece que vocês não entenderam, eu tenho uma palavra de Deus. A palavra não é minha, não é do meu marido, não é de um amigo, a palavra é de Deus. É de Deus. Então, se é de Deus, ele vai cumprir, fique em Amém. paz. Não deu certo nessas duas, mas eu creio que ele vai vir. O Senhor já me mostrou que eu vou ser mãe novamente, que tem um menino e tudo. Então, assim, eu confiei. O que mais me deu forças foi confiar nessa palavra de Deus. Eu falo, tudo que você precisa, gente, é de uma palavra. Uma palavra. Muitas vezes a pessoa tá vivendo um caos, eu falo assim, tudo que você precisa buscar é uma palavra de Deus. Isso. E você não precisa buscar um profeta, tá? É, A palavra está exato. escrita. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode. Então, você precisa de uma palavra, leia a palavra. Ali é Jesus revelado. Então, antes de você ler a Escute Bíblia, a e isso, voz de Deus. fala pra Deus. Eu sempre, antes de ler a Bíblia, eu falo, Jesus, Também. Espírito Santo, que revela pra mim o Espírito que tá por detrás da letra. Porque ali é Jesus revelado, é Deus revelado. Então, não fica atrás de profeta também, em nome de Jesus, que a Inclusive, palavra já tá aí. A palavra que eu teria mais filhos, Deus deu ela pra mim. Amém. Ele falou comigo, ele falou que eu A tia teria. tá esperando uma menina ainda. Aí, vai vir. Vamos orar. Alguém já orou aí? Eu sou defensora de ter um bando de filhos. Gente, Pode ter mesmo. é as adoro. vidas que um dia você tá com um caminhão lá na porta lá do condomínio, porque... Não, e como se não bastasse o dela, ela pega o dos Pego outros. todos. Que quiser deixar comigo. Vai lá em casa, daqui uns dias é o João Guilherme também, mas Também. Cato José, aí tem seus sobrinhos Meu também, sobrinho. né? Gente, férias lá em casa tava uma loucura. Nossa senhora, eu falo, gente, aí é animada, viu? Eu não tenho um terço dessa animação, confesso. Mas, Yasmin, me fala aqui um assunto, né, interessante que você tá falando sobre o que Jesus te ensinou, né, nesse decorrer do tempo. O que você acha que uma mulher sábia tem que ter? Pra mim, uma mulher sábia, né? Uma característica que a gente tem que ter, algumas, né? A principal delas é buscar sempre o Espírito Santo. Orar, ter um relacionamento com Deus. Então, orar, ler Bíblia, jejuar. Por quê? Porque quando você tem uma intimidade com o Espírito Santo, ele começa a te ensinar coisas. Então, a te ensinar posturas, a te ensinar a forma de falar, que a Bíblia fala, né? Das palavras brandas. Então, para mim, o principal de tudo é ter essa intimidade com Deus. Porque a partir daí, ele vai te ensinando coisas pontuais, né? Coisas de você fazer no dia a dia. Que são saber a hora de falar, saber a hora de calar, saber a forma de falar. Então, vamos lá, seu marido chega e fala, o Guilherme chega e fala um trem pra você. Você pode dar uma retada nele na hora. Isso é o que uma mulher que não tem sabedoria faz. O que é que a gente com sabedoria faz? Respira, retorce o pâncreas, né? E fala, Jesus, a hora certa de eu falar vai vir. E a hora certa, do jeito certo. Então, saber essa hora de falar, saber a hora de calar, a forma de falar. E entender que nós temos na mão o poder de mudar ambientes. Entende? Acho que essa é uma das principais coisas que a gente, como mulher, podia entender, sabe? Eu acho que se a gente fizesse isso, muitos casamentos melhorariam por aí. Então, saber que a gente tem o poder de mudar o ambiente. Por exemplo, esses dias o Thiago acordou azedo. Cara, ele me deu uma marretada logo cedo. Falei, gente, ele deve ter sonhado alguma coisa ruim, né? Tá me Você pensa odiando. até que é comigo. Fala assim, Eu falei, fiz alguma coisa, Deus. Deve ter... Aí ele saiu de casa. Eu, de verdade, falei, Jesus, eu posso estragar o dia aqui, porque já me passou raiva logo cedo. Eu posso virar um azedume, brigar com os meninos, ser chata. Quando ele chegar de noite também posso estragar a noite, ignorar ele, não sei o quê. Mas eu posso fazer diferente. A Bíblia não diz que a mulher sabe edificar o lar? Então, peraí. Deixei ele quieto na dele lá, no escritório. Aí, quando deu no meio da tarde, mandei uma mensagem pra ele. Lindo, te amo. Ele já deve ter pensado, essa mulher tá doida, né? Porque eu estressei ela hoje cedo. Chegou em casa, tarde, eu tava acordada esperando ele. Quer jantar? Quero. Esquentei a janta dele, pus no prato pra ele. Ah, mas pôr comida no prato, marido, minha filha, teu braço não vai cair, ele vai se sentir o cara mais honrado do planeta. Glória a Então, Deus. Começou a bota. parte boa. Pus a comida no prato pra ele. Ele tem um trem que ele pode... se ele for beber um refrigerante, qualquer coisa tem que ter gelo. Eu falo, aí compramos uma máquina de gelo lá pra ele, porque tudo dele tem que ter gelo. Aí pus a coquinha dele com gelo, entreguei pra ele. Acho que ele já tava me olhando, pensando, ela vai fazer alguma coisa depois, porque eu sei que ela tá com raiva, né? Aí sentei na frente dele e, de verdade, meu coração tava nesse sentido, não tava com ironia nem nada. E aí, lindo, como é que foi seu dia e tal? Conversei com ele e tal. Aí de noite, né, a gente deu uns beijos lá. Aí no outro dia, aí dormi, mas no outro dia ele acordou e falou assim, amor, obrigado. Porque ontem eu acordei insuportável, nem eu sei o que tava acontecendo. Te dei uma marretada logo cedo, eu sou um idiota.
Obrigado, porque ontem você conseguiu se calar, Uau. respirar, e à noite você me recebeu bem em casa. Você poderia estar dormindo ou ter me ignorado. Você mudou completamente o ambiente aqui. Uau. Então é isso, ter... Acho que ter a proatividade de pensar assim, o que eu posso fazer pra mudar isso daqui? Então, os meninos tá louco, quebrando a casa. O que eu posso fazer pra mudar esse ambiente com amor? Que eu posso gritar, bater cinto em todo mundo, pego o cinto, bato em todo mundo, boto todo mundo quer. Mas o que eu posso fazer aqui pra mudar esse ambiente e mostrar Jesus aqui? Galera, vamos pro parque. Glória a Deus, aleluia. Vai pro parque, eles correm meia hora, eles ficam, beleza, gasta energia. Aí, menino tá chorando, vem cá, abraça. Então, acho que é isso, é ter essa proatividade, sensibilidade e o entendimento de que a gente tem poder de mudar ambientes. Porque é aquele ditado que antigamente todo mundo falava, lembra? Que as mães da gente, as vó falavam, não, a mulher consegue o que quiser, só ela saber. Sim. É isso. É entender que nós temos esse poder. Porque Jesus deu isso pra nós mesmos. Gente, Sim. o homem é seco. Sim, não. Tchau. Homem é isso. É. Mulher não. A gente tem um jeitinho de falar, ops, vem cá. Não, vem cá, senta aqui, deixa eu fazer um cafuné, não sei. Então, eu acho que é isso. A proatividade, além de buscar o Espírito Santo, porque aí o Espírito Santo vai te mostrando essas coisas pontuais e vai te dando estratégias para você agir dessa forma proativa de como eu posso mudar esse ambiente aqui, transformar esse caos aqui e transmitir Jesus. Para mim, uma mulher sábia é isso. E um tema que é muito comentado, né? Já adiantei esse tema para Yasmin, que eu recebo toda a caixinha de perguntas que eu abro, eu recebo lá, sobre a submissão da mulher. O que é a submissão da mulher segundo uma visão bíblica? A Bíblia diz, né, que vós mulheres sejais submissas aos seus esposos, e o esposo, em contrapartida, tem que amar a mulher assim como Jesus amou a igreja, né? Tem que morrer por ela se for preciso. Ser submissa na visão bíblica é você estar debaixo da missão do seu marido, debaixo da visão do seu marido. Ou seja, não é você ser um capacho do seu marido. Ele vai pisar em mim aqui, ele vai falar isso, e você cala a boca como se você fosse ninguém. Não, não é isso. Até porque, em contrapartida, esse marido tem que amar essa esposa. Então, quem ama não faz isso, né? Uhum. Então, a submissão é você estar debaixo da visão, debaixo da missão desse seu marido. Então, por exemplo, meu marido, Deus já falou que ele tem que nós seremos pastores, né? Então, as pessoas acham que você é pastor quando alguém te consagra. Não é. Segundo a Bíblia, você é pastor quando a comunidade te reconhece como pastor. Uhum. Então, na nossa igreja, nós não somos consagrados a pastores, mas todas as pessoas da igreja nos chamam de pastores, porque a comunidade já reconheceu isso. Então, existe a função sobre ele. Qual que é a minha função como uma mulher submissa? Beleza, sua missão é essa? Então, o que a gente precisa fazer para caminhar em sentido rumo a essa promessa? E é entender que ele vai me ouvir, ele vai, sei lá, pedir opinião para mim de coisas, mas a decisão final sempre vai ser dele. Então, isso é ser uma mulher submissa. Só que, uma coisa que eu vejo que as mulheres têm hoje muita dificuldade de serem submissas é porque, infelizmente, os homens não tomam posicionamento do lugar deles. Sim. Porque você ser submissa a um cara arrogante, mandão, insuportável que não tem Jesus, realmente é você ser um capacho. Mas você ser uma mulher submissa a um homem que te ama como Cristo amou a igreja, é muito bom, cara. É muito fácil. Então, assim, tem coisas que o Thiago vem falar pra mim da empresa, que eu não entendo bulhufas do que ele faz lá do negócio dele. Eu poderia falar, não, faz do jeito que você quiser, porque é você que entende disso. Mas ele chega, pede opinião, eu falo, olha, eu acho que você tem que fazer isso, tá, não sei o quê. Muitas vezes ele segue a opinião que eu dei. Tem outras vezes que ele fala, amor, entendo seu medo, entendo sua angústia, entendo suas preocupações, mas Deus tá mandando eu fazer isso. E eu vou seguir nesse caminho, ok? Ok. Então, ser submissa é isso, é entender que ele é a cabeça da casa, assim como Cristo é a cabeça da igreja. E de verdade, ser submissa a um homem que te ama como Cristo amou a igreja é uma bênção, é fácil demais, é uma maravilha. Não, gente. E aí talvez você tá ouvindo o podcast falando, mas meu marido não é esse cara, então eu não vou ser o capaz dele. Aí entra de novo aquele negócio que Jesus te ensina aquilo que ninguém nunca te ensinou. O Espírito Santo pode gerar. Então, se você tem uma vida de oração, de intimidade com Deus, ora. Jesus, transforma esse marido meu num marido que me ama como Cristo amou a igreja. Transforma esse marido meu, transforma esse marido meu. Eu duvido que o Espírito Santo não entre e transforma. Você pode
Não sei o tempo que demora. Agora, se você se manter firme, eu tenho certeza absoluta, porque eu não tô falando de um Jesus que alguém me contou. Sim. Eu sei desse Jesus porque ele fez isso na minha vida. Ele transformou minha vida inteira. Então, eu sou uma pessoa que ninguém nunca acreditou. A minha cidade tem 6 mil habitantes, é um ovo. Eu sou o escândalo da minha cidade, porque todas as pessoas esperavam algo diferente. Por quê? Porque Jesus entrou e mudou. Então, assim, se o seu marido hoje não é esse marido, ora, porque Jesus transforma. O que o homem não faz, Jesus faz. A Bíblia diz, para o homem é impossível, mas não existe nada impossível para Deus. Então, ore, porque aí a gente... uma casa que não tem... Às vezes as pessoas acham assim, isso é muito religioso falando isso. Mas não é sobre ser religioso. É porque, vamos lá, pega todos os exemplos que a gente tem por aí. De uma casa desestruturada, onde a mulher quer mandar, onde Sim. o cara é emasculado. Gente, não tem família que vai pra frente. Não tem casamento que dá certo desse jeito. Então, não é porque a gente é religioso, é porque o projeto de Deus pra família dá certo mesmo. Sim. Então, a gente vive feliz, a gente vive em paz. Gente, a paz que eu tenho de ser submissa ao Tiago, que é o cabeça da minha casa e é um cara que tem Jesus em primeiro lugar da vida dele. Porque antes dele, eu penso assim, gente, antes dele fazer qualquer coisa pra me magoar, pra me machucar, pra me trair ou pra qualquer coisa, ele vai estar fazendo isso contra Deus antes. Então, assim, se ele fizer comigo, ele já fez com alguém que era muito pior, ele não devia ter feito. Então, assim... Comigo é o de menos. Quem sou eu na fila do pão, meu filho? E ele já caçou um problema muito maior pra ele. Então, ore, porque Jesus pode transformar. E, assim, glória a Deus por esse podcast, porque você traz temas pra realmente gerar transformação. Porque quem hoje em dia fala sobre isso? Nós estamos vivendo uma sociedade que as pessoas na igreja falam assim, não, porque é feminismo, porque não sei o quê, porque Lula, porque não sei o quê, mas isso é um discurso da boca pra fora. Mas se você for ver na realidade do dia a dia e na realidade dos discursos, o progressismo e o feminismo tá incrustado na gente, nas mulheres da igreja, tudo. Sim. Porque fala pra mulher, não, você que tem que acordar de noite pra olhar teus filhos, seu marido vai dormir, porque cedo ele tem que ir trabalhar e sustentar sua Até dentro casa. da igreja achou um absurdo, não As acha? mulheres falam, quê? Já viu quando tem pregação em encontro de casais? Os pastores só batem nos caras. Sim. Não, porque você tem que fazer isso, Eu falo, Jesus, me leva um dia no encontro de casal que eu vou acabar com as mulheres. Toda vez que me chamam pra pregar com as mulheres, eu esculhambo as mulheres. Por quê? Porque alguém tem que falar pra essas mulheres que tá errado. Exatamente. Porque tem muita mulher que reclama do marido, tem uns maridos que é uns demônios mesmo, tá, gente? Assim, vamos deixar claro que a gente sabe que tem uns que não tem caráter Coloca mesmo. no caderno de oração. Põe lá no caderno de jejum e oração, ou qualquer coisa, fala, Deus, Cura e se não libertação. melhorar, o senhor prepara e leva pro céu. Leva. Mas, Eu enfim. tenho uma amiga que fez essa oração e deu certo. Não de levar pro céu, gente. Mas assim, Deus fez algo grandioso na vida dela. Ela falou assim, olha, Deus, não aguento mais orar por esse aqui. O senhor dá um jeito da minha vida. Ou o senhor transforma ou o senhor leva. Mas aí... E aí, tem que ter pessoas pra poder falar. Por quê? Tem mulheres que o marido é um cara bom. Eu conheço um monte de... Também. O marido é um cara bom. Tem defeito, gente? Nós tudo tem defeito, gente. A gente tá contando aqui, assim, quando for perfeito, Jesus já voltou, já restaurou todas as coisas. Nós temos defeitos. Mas tem marido que é bom. Tem marido que faz de tudo pra mulher. Talvez não é rico, milionário pra dar tudo, mas tem marido que é bom, gente. Aí, o marido chega em casa cansado à noite... A mulher, que tem de gente que vem nas minhas caixinhas de pergunta e fala, mas ele chega à noite e não troca uma fralda. Cara, esse cara trabalhou o dia inteiro, às vezes no sol quente. Ele tá sustentando. Teve uma mulher que teve a capacidade de falar pra mim assim, estou grávida da minha segunda filha, meu marido é uma benção, ele faz tudo, ele provê a nossa casa em tudo, mas ele chega em casa e deita no sofá e não me ajuda a trocar uma fralda da menina e eu tô grávida. Uau, Cara, juro pra você, linda. eu falei, você é chata pra caramba. Linda, vai lá trabalhar Falei, no lugar. você é insuportável. Falei, a minha resposta foi essa. Ela veio depois no direct e falou, realmente, nossa, eu precisava ouvir isso. Falei, você é insuportável, cara. Realmente. Você tem que dar graças a Deus que esse cara ainda quer continuar casado com você. Porque você verbaliza, ele é ótimo, maravilhoso, supre tudo, minha filha e eu temos tudo, não preciso trabalhar, não preciso deixar menino em creche, em escola, eu posso ficar com meus filhos, mas ele não me ajuda a trocar uma fralda porque eu tô grávida, você não tá doente não, trem? Exatamente. Então, assim, você não pegou a Yasmin e eu grávida não, filha. A cara não falava, Yasmin, para, você vai parir essa menina na rua, Yasmin. Não, você foi levar os meninos pra escola até um dia antes da luz. Parir, foi. Eu falei, Yasmin, pelo amor de Deus, A Caro falava, deixa eu levar. Eu falava, não, Caro, eu vou ter que ficar 40 dias quieta, deixa eu levar, por favor. Aí eu entendi a sapituca dela, porque daí quando foi na minha vez, aconteceu mesmo É, também. bonita, mandando eu quietar. Eu falava, você tava mandando eu ficar quieto, o que você tá fazendo andando, velho? Fica quieto, não lá viajando, loucura.
Gente, mas extraordinário. Eu sabia que a Yasmin ia me ajudar nesse posicionamento, porque quando eu abro caixinha de perguntas também, o que aparece sobre isso, na minha casa, eu até gravei um podcast com a Surama e introduzi um pouco sobre isso. Mas na minha casa, eu auxilio o Guilherme na empresa, né? Eu tenho meu papel lá do administrativo, o Guilherme faz toda a parte técnica na empresa, mas na minha casa, quem faz tudo é eu, irmã. Eu que vou no supermercado, leite de menina acabou, é eu que tenho que comprar. Se menino tá doente, é eu que vou levar no médico. Exatamente. É tudo eu. O Thiago- Hoje eu fui sair de casa, ela falou, ó, acabou a carne. Eu falei, calma aí, peraí, já vou ali Espera pegar a só um carne. minuto. Ó, acabou o leite do menino. Eu falei, peraí que eu vou pegar o leite. Nisso o pessoal do escritório ligando, eu falei, dá só um minutinho que eu tô terminando de organizar minha primeira empresa aqui. Isso. E aí, o Thiago, ele fala pra mim assim, as pessoas, ele fala, né? Ah, as pessoas me perguntam, quanto que é a energia de casa? Não sei. Quanto que é a escola de menino? Não sei. Quanto que é leite de menino? Não sei. Que leite que toma? Não sei. Que vacina que falta Isso. tomar? Não sei. Que médico que vai? Não sei. Thiago não sabe nada. Guilherme também não sabe. Ele não sabe absolutamente nada. Se eu ficar doente e falar, leve em tal lugar, tal médico, ele não sabe levar. Por quê? Porque ele tem a consciência de que eu estou cuidando do meu papel de suprir a Yasmin e os meninos em tudo, e ele trabalha igual um condenado. E a Yasmin cuida da parte dela, que é cuidar de casa. Ah, ele tem dinheiro, nós temos condição de pagar pessoas que trabalham com nós? Tem. Eu não preciso limpar a casa, não preciso lavar roupa, mas se precisar também eu vou lá e limpo, se precisar eu vou lá e Sim. faço, se precisar fazer comida eu vou lá e faço. Mas hoje nós temos essas pessoas que nos auxiliam nisso. Mas quem que gera a casa? Quem que sabe o que tá faltando e o que não tá? Sou eu. Quem que vai lá no supermercado comprar? Sou eu. Quem gere a minha casa sou Que eu. é uma empresa, Quem tá, gente? gere os meninos... Gente, vamos lá. Eu tenho 3 filhos na escola agora. Um no 3º ano, uma vai alfabetizar. Os 2 têm prova, uma tá em adaptação. Então, assim, Tiago sabe de tarefa de criança? Não sabe. Não, sabe De não. prova? Não sabe, mas vê lá o boletim do menino lá. E ele sempre fala pra mim, parabéns, isso aqui é por causa de você, não né? por causa de mim. Eu tô só pagando a escola. Então, assim, acho que muitos casamentos teriam muitos problemas resolvidos se as pessoas entendessem que nós vivemos um casamento como se fosse um time. Então, cada um tem um papel. O goleiro não sai do gol pra chutar a bola, velho. O goleiro fica Exatamente. quieto lá no gol. Tem hora ou outra que, nossa, apareceu a oportunidade, o goleiro o Rogério Ceni fazia muito isso, né? Ia bater Sim. pênalti, não sei o quê. Porque nós estamos num time que, quando precisa numa emergência, a gente auxilia num outro lugar. Mas Exato. cada um tem o seu papel, gente. Então, o papel do Thiago é trabalhar, ser provedor e suprir a nossa casa. Protetor, provedor. Meu papel, cuidar dos meninos e cuidar da casa. Então, assim... E isso não significa que Thiago não olha menino, que Thiago não faz nada ou que eu não ajudo em nada aqui da empresa. Não, eu tenho também a minha parte administrativa ali na empresa, mas minha prioridade é os meninos e a casa. E o Thiago, se der muito ruim, minha filha, de madrugada, Thiago, levanta aí, temos que levar pro médico. Thiago, corre aqui, me ajuda que eu tô desmaiando de sono aqui e essa menina não dorme. Então, assim, é entender que temos papéis definidos, porque se todo mundo fizer a mesma coisa, é o que o Thiago sempre fala. Eu sou a cabeça dessa casa. Se tiver 2 cabeças, é monstro. Então, assim, é uma cabeça e um corpo. É isso que funciona. Então, temos papéis definidos e separados, porque cada um supre uma área. Precisou do outro entrar em campo e ajudar o outro, a gente entra e resolve. Sim. Mas quando cada um tá no seu papel, gente, é uma benção. Porque não sobrecarrega o outro no papel dele e deixa tudo mais fluido, mais fácil. Então, assim, tem pessoas que vêm pedir conselho pra mim, aí eles vai contando, e eu vou pensando assim, gente, é tão simples de vocês resolver esse trem. Tem gente que vem pedir conselho pra mim e depois arrepende. Eu inclusive. também acho que muita gente arrepende. Mas A não é, você não pessoa olha os trem e fala arrepende. assim, gente, é tão simplesinho de vocês Eu- resolver, cara. Por que vocês estão brigando por causa disso? Não tem sentido. Não Mas é o entra quê? muito. Ego demais. É. É o ego que No- vem do progressismo do feminismo. No O meu quê? caso, eu vivi isso na pele. Assim, eu vivi na pele, então hoje em dia eu sei claramente qual é o meu papel. Meu casamento com o Guilherme começou a dar errado quando os dois, eu acho que eu disputava com ele quem que era mais macho. Uhum. Entendeu? Eu disputava com ele assim, ó. Então, você trabalhar, eu também. Gente, eu não sei como que eu não queimei o sutiã. Graças a Porque Jesus. Jesus já tinha te escolhido, gato. E minha mãe nunca fez isso, tá? Então, assim, eu falo assim, que aí a parte boa, ao invés de eu aprender, eu desaprendi. Mas não é, porque na cultura da gente, na sociedade, tá... Eles podem não falar, mas é isso aí. A mulher, ela tem que isso. ser também. Por exemplo, primeiro que as pessoas já falam que eu sou doida de ter 4 filhos. Quando eu falo que quero mais 2, eles têm certeza que eu sou doida. Mas, assim... já viu como é um absurdo para as pessoas? Nossa, você não faz nada, você só fica em casa olhando menino? Como assim não faço nada? Verdade. Por quê?
Porque a mulher, se ela não tiver pra fora também, não tiver uma carreira maravilhosa, ela Ela não não deu tem certo na vida. sucesso. Uai, como assim? Estou tendo Verdade. sucesso onde Deus me plantou. Meu lugar é esse aqui. Exato. Então, assim, as pessoas entenderem os seus lugares, tudo deu ruim quando o E povo... isso, gente, que a Yasmin falou, tem a ver até com propósito, tá? Nem sempre o seu propósito vai ser algo extraordinário. Seu propósito, o seu propósito às vezes é cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos e fazer essa função com maestria. Mas só um adendo na sua fala. Pode não ser algo extraordinário na visão do mundo. Do mundo. Exatamente. Porque, vamos lá, eu tô criando 4 crianças. Eu sou psicóloga, mas não atendo. Eu posso nunca ter uma carreira na psicologia. E, minha vida foi aqui cuidar dos meninos. Tá, eu não tive sucesso aos olhos da sociedade, porque Sim. não construí uma carreira e só cuidei de criança. Mas vamos lá, o Theo fala pra mim que ele quer ser astronauta e trabalhar na NASA. Quem Exato. esse menino vai ser? Uhum. Porque aí, quando ele crescer, quando Bela, Bia, Liz crescer, e pode ser que não façam, vamos dizer assim, uma carreira ou uma diferença na sociedade secular. Pode ser que... A Bela ontem falou pra mim, mãe, eu quero ser pastor igual você. Amém. Então, assim, é não olhar... O problema das pessoas é não entender que nós somos mais do que isso aqui. É ter uma visão terrena e não uma visão dos céus. Né? Sabe, a vida não é só isso aqui. Sabe? Então, assim, é entender que é mais, é além. Então, assim, pode ser que eu não tenha minha carreira pra fora e não seja aquela mulher extraordinária. Mas quem meus filhos vão ser? Porque, o Theo tá lá na... Então tá. Deus realizou o sonho dele e ele vai realmente ser astronauta e vai trabalhar na NASA. Se esse menino descobrir alguma coisa que muda a humanidade, Exato. quem foi a mãe dele? Fui eu, filho. Que não tive uma carreira, que fiquei só dentro de casa cuidando. Mas eu criei essa criança. E detalhe que há muitas pessoas que impactaram uma geração são mãe. filhos de mães que estavam dentro de casa, cuidando deles ali, ó. Tudo deu ruim quando o homem tentou desfazer o plano que Deus fez pra gente, né? O erro começou aí. Foi aí nesse trem, entendeu? Foi aí. Se a gente tivesse seguido o plano de Deus pra Certinho. família, tava tudo ok, mas... Enfim, é o desafio que a gente Exatamente. tem. Então, assim, que a gente continue sendo voz pra essas mulheres. Então, tem muita... a gente lá é pastor do Criativo, então tem muitas meninas que ainda não são casadas, mais novas. E aí eu faço atendimento toda quinta-feira dessas meninas. E aí, às vezes, elas falam. E assim, eu venho como uma voz mesmo pra elas. De, gente, ser esposa é uma bênção. Pode ser que Deus tenha algo pra você fora de casa? Pode, mas esse é o plano principal e inicial de Deus pra nós, é família. Então, ser esposa é uma bênção, ser mãe é uma bênção. Então, as pessoas olham pra mim e falam, nossa, como é que você aguenta ir com 4 meninos pro culto? Eles ficam loucos no culto. Cara, fica, mas é uma bênção isso daqui. É uma bênção isso daqui. Ser mãe é uma bênção. Construir, ter a oportunidade, o privilégio de construir, de gerar vidas e de construir. Gente, pra mim, eu falo que acho que é por isso que eu tenho tanto filho, gosto de ter. Se eu pudesse ter 30 meninos, eu tinha. Porque um dia só habitou morte dentro de mim. A única coisa que eu queria era morrer, gente. E eu saber que Jesus, além de me trazer vida para Yasmin, ele ainda gerou vida dentro de mim e me permite criar essas crianças no caminho do Senhor. Me permite transmitir esse Jesus que transformou minha vida para ele. Gente, Sim. não existe nada mais precioso que isso. Não tem sucesso, carreira, status, microfone, foto que supere isso. Nunca, não tem. Exatamente. Hoje você vê Hoje você vê uma gracinha de uma criança ali, seu filho te mostrar que tá aprendendo a ler, você já se enche de orgulho, né? Você já fala, gente, olha, eu fiquei tanto tempo ali mostrando pra ele, tudo, você sabe que você tem uma, né, parcela ali naquela educação. Sim. E tudo mais, você já enche os nossos corações de alegria, pensa, vê eles no futuro, no caminho do Senhor, você fala, nossa, glória a Deus por isso. Gente, estamos caminhando agora para o final e tem uma pergunta que eu sempre falo aqui, assim, que eu sempre faço para todo convidado. O que Deus tem falado no seu coração? O que Deus tem falado para você nesses últimos tempos? Uma mensagem que você pode deixar para quem está aí nos assistindo. Gente, a mensagem que Deus mais tem ardido no meu coração nos últimos dias e tem, assim, tem atravessado a minha alma de uma forma tão diferente, sabe? Tão única. E eu tenho orado muito para que, em todo lugar que eu estiver, Deus me dê a oportunidade de falar sobre isso. É sobre a importância que tem, a necessidade que nós temos tido, principalmente nesses últimos tempos, de ter uma vida com Deus sólida. O tanto que isso é importante, o tanto que tem nos faltado. Então, assim, Deus tem atravessado a minha alma mesmo com essa necessidade de ter uma vida de oração constante, ter uma vida de
de leitura bíblica constante. A Bíblia fala, né? Eu meditarei na tua lei de dia e de noite, é sem parar. Ah, mas eu já li a Bíblia inteira. Não, é sem parar. Terminou, lê de novo, terminou, lê de novo. Porque a cada vez que a gente vai lendo, Deus vai se revelando de uma forma diferente. Ter uma vida, sabe, de jejum pra gente matar a carne da gente e fortalecer o espírito que vive em nós. Então, assim, Deus tem me atravessado de uma forma muito única e muito diferente nesses últimos dias sobre isso. Sobre a necessidade de ter uma vida de oração e uma vida de intimidade com Deus. Porque, assim, o que Deus tem me mostrado é que não existe nada que resista a isso. Infelizmente, a gente chegou numa época que até dentro da igreja a gente ouve muita frase assim: não, mas só orar não resolve. Tem que fazer alguma coisa. Só orar não resolve. Gente, só orar. Orar é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida, para nós e para quem está perto de nós. Então, assim, orar, a oração em si, ela não tem poder nenhum. Mas ela move as mãos que tem poder para mudar qualquer coisa no universo. Então, assim, nos últimos dias nós temos orado por um propósito em relação aos meus irmãos. E ver pessoas, assim, que humanamente não fariam aquilo pelo qual nós estamos orando. E ver Deus agindo, movendo o céu e eles indo para esse propósito. Então, assim, não existe o que Jesus tem falado ao meu coração é isso. Não existe nada que resista a uma vida de oração. Nada. Ah, meu casamento tá ruim. Não existe um casamento ruim que resista a uma vida de oração. Ah, mas sei lá, meus filhos estão desobedientes. Não tem filho desobediente que resista a uma vida de uma mãe de oração. Ah, mas minha vida financeira tá um caos. Não existe finanças que resistam a uma vida de oração. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata, o dono de todas as coisas. Sério mesmo que as pessoas acham que Deus criou todas as coisas, nos deu o filho dele para morrer por nós e resolver um problema financeiro é muita coisa para Deus. Então, assim, não existe nada que uma vida de oração que resista a uma vida de oração. Então, Deus tem falado isso muito forte ao meu coração. E, assim, se eu pudesse transmitir, além do que eu estou falando, aquilo que Deus tem queimado no meu coração, sabe? Eu estava lendo um livro e no livro fala assim: o único tipo de pessoa que o inimigo tem medo é uma pessoa que ora. Então, assim, se a gente orar, a gente pode mover todas as coisas. A Bíblia diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover, fala para a montanha, pula ali que ela vai. Então, nós temos perdido muitas guerras que não era pra gente perder. Simples e unicamente porque nós não temos uma vida de oração. Então, assim, que Deus possa falar ao coração de quem estiver ouvindo, seja o dia que for que você estiver ouvindo, e que Deus possa trazer mesmo isso aos nossos corações, pra gente ter cada vez mais essa busca. Porque quando a gente é adolescente, já viu? A gente tá apaixonado. Nossa, 5 minutos que você consegue conversar com o crush, você fica... meu Deus. Mas a gente não consegue parar 5 minutos, largar o celular e orar. Não, eu tô na correria, eu tô não sei o quê. Cara, sério, que você não consegue acordar e falar bom dia, Jesus, e ficar 5 minutos falando com Deus? Exato. Ah, não, mas só 5 minutos não muda nada. Não muda nada. Você constrói. Você constrói, começa com 5 minutos. Depois dos 5 minutos, você fala, nossa, aqui tá muito pouco, quero ficar mais com Jesus. Sabe? As crianças podem dormir mais cedo. A casa pode ficar um pouco desarrumada. Você pode dormir um pouquinho mais tarde pra você orar. Ou você pode acordar um pouquinho mais cedo, sabe? Você pode ficar menos. Gente, vai no tempo de uso do iPhone, do celular, que você vai ver quantas horas você perde por dia na frente desse trem. Então, assim, Deus tem me movido para esse lugar. De uma vida constante e sólida de oração. Porque não existe nada que resista a uma vida de oração. Nada, nada, nada. Amém, pessoal. Que Deus abençoe a vida de vocês que ficaram aí até agora escutando, né? Eu tenho certeza que esse episódio, né, do CaroCast foi algo que impactou até a minha vida, que eu aprendi muito através da vida da Yasmin. Eu acredito que todas as pessoas, eu vejo o corpo da igreja, eu vejo pessoas como a Yasmin, como o Tiago, eu, e pessoas que estão ali, eu vejo como soldados do Senhor. Então, que Deus, e a gente consegue aprender com cada um. Todo mundo que eu sento para tomar um café, que eu sento para conversar, eu aprendo algo novo e aquilo aumenta a minha fé. E é muito edificante ter esse momento. Então eu espero que esse episódio venha edificar a vida de vocês também. Que vocês venham aprender a se posicionar como mulheres,
né, de Deus, como uma verdadeira esposa, que você venha lutar pelo seu lar, que você venha lutar pela sua família, como mãe, como esposa, como mulher, e que isso tenha a crescer, né, que você seja um instrumento dos céus aqui nessa terra, e que através da sua vida, mais vidas sejam alcançadas para Jesus. Essa é a minha mensagem para vocês, e eu quero agradecer muito, Yasmin, mais uma vez, por você ter vindo aqui, ter vindo de coração aberto, ter doado tanto, além de ter doado seu tempo, tá vendo, gente? Yasmin tem 4 filhos, psicóloga, tem empresa para ajudar, casa para cuidar, vai ministrar agorinha, né? E aqui está doando seu tempo, doando tudo aquilo que o Senhor tem derramado no seu coração. Então, gratidão pela sua vida, que o Senhor venha te usar cada vez mais, que seu ministério cresça e que a gente consiga forjar mulheres, né, que estejam posicionadas, mulheres que sejam ali firmes na presença do Senhor. Amém. A honra é minha. Obrigado pelo convite, viu? Conte sempre comigo. Ó, pessoal, não deixa de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima.